Olá! Olha, professora nova, prazer, eu sou a Ariel, tá? Brincadeirinha. Vou produzir toda pra vocês, pra gente voltar aqui nossas aulinhas. E agora a gente tá aqui, ó, com o caderno 2, tá? Módulo 8. Vamos pegar a apostila pra gente começar. A gente vai entrar agora numa unidade muito legal que é lendas. Aqui logo que começa, né, tem uma ilustração. Eu não sei quem é que sabe. Aqui tem até dizendo assim uma coisinha, ó. Uma bela flor ou uma jovem indígena que viu a lua refletida nas águas. As lendas dependem do imaginário, né, da cultura popular. Então, eu deixei um videozinho muito interessante do YouTube, diferenciando mito e lenda. Gente, o que acontece? No fim, as pessoas têm muita dificuldade de saber o que é um e o que é outro, tá? Na hora de você dizer isso é um mito ou uma lenda. Aí fica aquele, ai meu Deus, não sei, é mito, é lenda, todo mundo acha que é a mesma coisa. E esse vídeo eu achei bem bacana, que ele vem explicando, né, que a questão do mito, dá os exemplos. Toda vez que a gente tem ali, muitas características se cruzam, tá? Muita coisa te diz, mas mito é isso, aí também tem a ver com lenda. Mas assim, uma coisa básica que a gente tem a explicação de como eram as coisas antes que a ciência, né, viesse, e como nos dias de hoje. Hoje em dia não existe mais mito nem possibilidade de a gente fazer mitos, a não ser que sejam em comunidades fechadas, né, que vivem em isolamento, né, fora desse mundo global. Mas hoje mito não existe mais, ao contrário das lendas. As lendas hoje ainda existem. Como assim, professora? Então, os mitos, eles existiam para dizer como é que surgiu o trovão, né? Por que a gente morria, como que a gente nasceu, da onde a gente veio e tal. E aí, por que tinha colheita boa, por que não tinha? Isso tudo era explicado através da mitologia. Tinha os deuses, né, que eram responsáveis por tudo isso, e a explicação às vezes era basicamente ensinamentos, tá? Não quer dizer que a gente também não tenha aí algum ensinamento numa lenda, mas não é para isso que servem as lendas. Os mitos, eles servem para isso, tá? E as lendas? As lendas, eles são feitos por comunidades. Aí, o cara lá que vai explicar, ele vai dizer assim, a lenda ela é basicamente oral, mas o mito também. Tá bom? A oralidade é que transmitiu aí, e hoje a gente até passa por livros e tal, mas basicamente são duas culturas orais, tá bom? E aí a diferença básica da lenda é que ela parte de um imaginário popular no sentido de alguma coisa que realmente poderia ter existido, só que as pessoas idealizam de formas peculiares. Como assim? Hoje, na nossa sociedade atual, né, porque quando a gente fala de um curupira, de um saci-pererê, é coisa lá das antigas, né, muito antigo. Mas quando a gente fala, por exemplo, do ET de Varginha, ou então do chupacabra, a gente está falando de lendas, tá? Situações que aconteceram em um determinado lugar, né, numa população ali, e que elas imaginaram que o sangue das cabras estava sendo sugados por um chupacabra. E aí criaram, né, fizeram desenhos, imaginaram como seria esse ser, né, lendário, eu ia dizer mitológico, porque a gente realmente faz essa confusão na cabeça na hora de a gente falar, tá? Então, assim, eu só quero que vocês conheçam algumas lendas, percebam as características, né? É uma história ficcional, tá, gente? De ficção, é claro. Mas que tenta corresponder a uma realidade ali, uma explicação de alguma coisa, um fato que aconteceu em determinado momento, tá?
Então eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês lá na página 90 e a gente vai começar aqui a acompanhar essa aulinha. Eu vou acompanhar aqui no meu computador, que está aberto aqui para mim, o livro digital, e vou falando e explicando, tudo bem? Beleza? Então tá. Se tiver alguma dúvida também, além de ter aquele canal para tirar as dúvidas e tal, e-mail, mas vocês também podem fazer alguns comentários. Às vezes não é nem dúvida, querem comentar alguma coisa interessante sobre lendas ou sobre vocês mesmos. Põe aqui no canal do YouTube para mim, comenta que eu recebo, tá bom? Eu vou adorar ter esse contato com vocês, tá? Diz assim, para começar, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Porque ele pega um pedaço do continente, né? Então a gente sabe que o mundo é dividido em continentes e ele tem uma dimensão continental. O que isso quer dizer? Que ele é muito grande, ele está quase ali no continente inteiro, né? Assim, boa parte do continente, não é inteiro, mas boa parte do continente pega o Brasil. Dividido em 5 regiões que têm as próprias crenças e histórias populares. Por ser muito grande, ele tem muita lenda, tá? E cada um do seu lugarzinho ali, né? E aí isso vai passando. Na formação do país houve influências de culturas diversas. Vocês sabem que muita gente chegou aqui no Brasil, né? Quando eu digo muita gente, lá da Europa, né? Que vieram aqui conquistar e territorializar e tal. Como português, africano, indígena. Esse povo, né, tanto que veio colonizar quanto, no caso da África, né, que veio a questão dos escravos ou dos próprios indígenas que já viviam aqui, eles tinham suas próprias histórias, né? E essa mistura de população, de cultura, e essa grande extensão, né, no nosso território, fez com que enriquecesse muito essas histórias. Né? Então, juntou aqui um povo com outro povo, e aí foi contando história, e aí essa oralidade foi passando, e contou muita coisa, muitos causos, né? Como eles dizem, tá? Essas influências externas não foram iguais em todas as regiões brasileiras, em razão da formação histórica de cada uma delas, né? Vocês sabem que vocês estudam isso em história. A geografia local e o estilo de vida foram determinantes para que, por exemplo, a tradição da região norte tivesse características próprias, diferente da tradição nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, que também tem suas singularidades, ou seja, suas peculiaridades, suas coisas próprias, tá? Para quem não entende esse vocabulário. Aí a gente tem aqui, muito legal, né, um mapa. Eu não sou muito boa em geografia não, gente, mas a gente tem aqui no topo, né, o boto rosa, tem a questão do lobisomem. Eu fico imaginando o que aconteceu na sociedade da época para pensarem que um homem virou lobisomem, né? Porque é uma transformação da realidade, a lenda, né? Eu não sei direito o que aconteceu. Eu lembro de uma novela muito antiga, Rock Santeiro, que tinha um cara que virava lobisomem. Era muito engraçado, era péssima a produção, sabe? Aquela coisa de virar era muito engraçado. Tem aí a mula sem cabeça, enfim, vai mostrando aí alguns exemplos, tá? Aí diz aqui, as lendas exemplificam essa pluralidade, né? Essa coisa grande que é o Brasil e que cada região tem uma lenda ali, uma historinha para contar. Provavelmente você já ouviu falar, entre tantas, que dificilmente conseguiu guardar todas as histórias. Eu também não guardei todas não, tá? Mas é claro que a gente, né, tem aquele, pelo menos já ouviu falar, não conhece a história toda, mas já ouviu falar, né? Saci Pererê, né, que ele é brincalhão pra caramba, é travesso, né? Ele é considerado um menino travesso que ficava escondendo as coisas, fazendo, tipo, botando muito açúcar ou botando sal no café, essas, né, travessuras eles faziam. Tem a iara, o boto cor-de-rosa, o curupira, caipora, boitatá. Boitatá, no carnaval eu costumo
e todo ano no Bloco do Boitatá, lá no centro do Rio, né? Um bloco mais voltado para crianças e tal, mais família e tal, eu adoro. E aí tem esse nome, Boitatá. Tem a mula sem cabeça, o lobisomem, gente, adoro histórias de lobisomem. Amo muito. Tem a Cuca te pega, né? Tem até a Cuca ali, que seria, sei lá, uma bruxinha, forma de jacaré, né? Enfim. Então, aí vem aqui, né? O que são lendas, tá? Vamos lá. Aí o livro traz uma explicaçãozinha que a tia vai ler aqui. Lendas são histórias curtas que fazem amplo uso da fantasia, transmitidas oralmente de geração em geração e que se baseiam em um elemento da realidade da história local de determinada comunidade. Em geral, são criadas pelo povo para simbolizar uma situação verídica, ou seja, que aconteceu. Então, aconteceu uma situação, né, igual aquela história lá do chupacabra, e aí você vai e cria uma situação, uma historinha em cima daquilo. Aqui tem um exemplo, né, a lenda do boto cor-de-rosa, que faz referência ao caso de moças que têm filhos de pais desconhecidos, tá? E para amenizar explicações para as crianças, como lançar mão de personagem, né? Porque a gente não pode dizer lá, de repente as meninas queriam não dizer que perderam a virgindade e tal, e aí inventa que foi o boto cor-de-rosa que botou o filhinho, né, dentro da barriga dela. Mas vocês já estudam em ciências que não é assim que funciona, né? Então vamos entrar em detalhes. Mas assim, a gente quer explicar para crianças não fazerem coisas, a gente vai lá e pega o bicho-papão, né? Se você fizer errado, vai ter o bicho-papão, vai te pegar, né? Para a gente evitar também falar de coisas reais para crianças muito pequenas, né? Não vai na rua sozinho, porque senão o bicho-papão vai te pegar e tal. É pra gente não dizer que tem gente muito ruim nesse mundo e que vai fazer maldade e tal. Então a gente diz que é o bicho-papão, tá? Então a gente usa disso para até as crianças serem mais obedientes. Bom, de modo semelhante aos mitos, aí vem aqui falando um pouquinho do mito, por isso que eu achei muito importante, né? Já que essa confusão que faz entre mito e lenda é muito comum, eu trouxe lá aquele videozinho, achei importante trazer para vocês. Que a gente estudou lá no módulo 1, as lendas têm personagens fantásticos, capazes de feitos sobrenaturais. Como a gente estudou lá no módulo 1, né, e vocês têm uma memória curta, eu decidi trazer de volta para a gente retomar um pouquinho. Aí diz aqui, né, capazes de efeitos sobrenaturais, por exemplo, aparecer e sumir em redemoinhos ou até mesmo transitar entre a forma humana e animal, ou seres comuns que inexplicavelmente foram agraciados por alguma entidade ou força externa, como uma jovem virar uma bela flor aquática por decisão da lua, conforme a lenda da Vitória Régia. Alguém já sabia dessa, da Vitória Régia? Que apareceu lá no início do capítulo? Ou um menino ficar intacto em um formigueiro, como na lenda do negrinho pastoreiro. Na mesma maneira que nos mitos, nas lendas, os personagens podem ter forma ou apresentar atitudes estranhas à realidade comum, como, por exemplo, uma mula sem cabeça que cospe fogo, ou um ser da floresta com pés invertidos, né? Que é o Curupira, não é isso? Tais características devem-se ao fato de que essas narrativas não têm compromisso com a aparência de verdade. Pelo contrário, nascem da imaginação e da criatividade de pessoas que as ouvem e repassam, às vezes acrescentando coisas, né? Já ouviu? Já brincaram daquele telefone sem fio? Você fala um negócio, aí vai, quando chega lá, tá modificada a história? Isso é verdade. Então, vocês imaginem o que isso não aconteceu, como é que não foi essa transformação ao longo de tantos anos, passando de tantas pessoas para tantas pessoas, né? Por isso mesmo, muitas vezes há diversas versões de uma mesma lenda, que pode variar dependendo da região da cidade, tá? Existe uma adaptação à cultura de cada local. Deve-se ao fato de que há lendas com nomes diferentes, mas o conteúdo é parecido. Por exemplo, no interior do país,
de modo geral, predominam seres da floresta com forma de animal. No centro-oeste, há frequentemente a figura do vaqueiro. Em região urbana, vemos as lendas focadas em ambientes sociais. A presença da fantasia popular e transmissão oral explica um traço marcante das lendas. Elas não têm tempo nem espaço definidos. Ninguém sabe dizer ao certo a data ou invenção de uma lenda, nem quem a inventou, né? Quem fez, a gente não tem como saber quem foi que inventou, quem foi que passou essa pela primeira vez, né? Aquele fato, né? Aquela história. E foram muitos os pontos de semelhança que você deve ter notado entre mito e lenda. Ambos são histórias fantásticas curtas, transmitidas oralmente. Tem personagens capazes de feitos